Olá, muito boa noite. Estamos aí chegando às suas casas nesse final de domingo. Queremos agradecer a recepção de todos e desejar que a paz de Jesus, nosso Senhor, esteja com todos, esteja nos seus lares, nos seus afazeres, esteja conosco também, nos intuindo, nos protegendo, nos orientando, especialmente o Cássio, que já está aqui, para que possamos trazer uma explanação positiva, interessante, benéfica para todos nós, ajudando-nos assim no árduo aqui o caminho da nossa evolução, da nossa melhoria, né, da nossa vida. Bem, já está conosco aqui o Cássio, eu vou chamá-los aqui desde já. Cássio, muito obrigado mais uma vez por você vir conosco, trazendo esse tema tão interessante. Boa noite, Vec, boa noite a todos. É um prazer, é uma alegria, é mais uma oportunidade de trabalho, de estar compartilhando, né, um assunto tão interessante, uma reflexão, um bate-papo sobre algo que realmente tem a ver com a nossa evolução e o nosso crescimento. Isso. Então, nós vamos dar alguns minutos aqui antes de começar a palestra propriamente dita. E eu queria só dizer que está sendo transmitido aqui pela página do Facebook, do Herculano Pires, e vai estar depois disponível também no canal do YouTube, do Herculano Pires. E o Cássio também provavelmente vai disponibilizar na União, no centro dele lá também, né? Ô, Cássio, com relação a perguntas, vai ser permitido? Sim. Comentários, como é que você pretende fazer? As perguntas podem ser feitas, claro, sem problema nenhum, mas elas serão respondidas no final da reflexão. Alguns comentários que poderão vir durante a explanação, sem problema nenhum, mas as perguntas propriamente ditas, elas só serão respondidas no final. Ótimo, tá bom. Então, quem quiser fazer perguntas ou comentários, pode fazer durante a explanação, né? E, evidentemente, que nós vamos responder mais no final, mas pode ser feito durante a explanação mesmo, para não esquecer, né? Certo? Sim, sem problema. Então, o pessoal já está entrando, ó. A Maria de Fátima está aqui, Lisete Fel, sejam bem-vindos. O tema vai ser bastante interessante. Inclusive, Cássio, o que me pareceu, que me chamou a atenção, que muitas vezes a gente, distraído, os anos vão passando nas nossas vidas, e a gente nem se dá conta que nós estamos mudando de fase, né? Sim. E o que me ocorreu é o seguinte, a gente saber, conhecer pelo menos essas fases, mapear essas fases, pode nos ajudar a entender um pouco melhor a vida e nos posicionar melhor, você não acha? Com certeza, Beck. Cada ciclo, cada fase, cada momento, cada situação tem a ver com o nosso crescimento espiritual. Então, toda vez que eu conheço os ciclos, toda vez que eu entendo melhor o que está acontecendo com o meu emocional, com o meu psicológico, fica mais fácil, às vezes, até para uma tomada de decisão. Então, sempre que eu entendo um pouco melhor em que fase eu estou vivendo, quais são as minhas necessidades daquela fase, se eu sou na fase extrovertida ou introvertida, em que ciclo que eu estou, fica mais fácil entender um pouco mais do que acontece dentro de mim. Perfeito. Inclusive, né, muita gente questiona, é comum se falar aí, né, a crise da terceira idade. Hoje nós vamos tocar nisso, né? Sim, a crise da meia-idade, né? Exato, da meia idade. Bom, é que eu já estou passando a crise da terceira idade também. Essa não está relatada aqui, né? Não, essa da terceira idade não vai ser comentada, não. Essa Da vai ser meia-idade. uma próxima, né? Sim, fica para uma próxima. Eu estou recebendo aqui a Ana Tereza Merbach. Olá, Ana, tudo bem? Boa noite. Então, vamos ver aqui. Podemos, acho, começar. São 8h33, Cássio. Vamos entrar na palestra propriamente dita, tá? Eu queria começar te perguntando aqui qual a relação do tempo cronológico, né, que nós levamos tanto a sério aqui,
com o nosso crescimento como seres humanos, Cássio? Ok. Vamos lá, Beto. A primeira coisa que eles têm que entender, o primeiro princípio, é entender que a vida humana é um ciclo de tempo cronológico. Tem o dia da chegada e o dia da partida. Ok? Primeira coisa a entender é que essa jornada humana está dentro de um ciclo. E é um tempo cronológico. Ok? As nossas atividades diárias, elas são, de alguma forma, estruturadas em horas, dias, semanas, meses e anos. Veja, olha a importância do tempo cronológico na nossa vida. O tempo cronológico é uma referência de tempo. Nós precisamos desse tempo, até para a gente poder evoluir, até para a gente poder crescer como seres humanos, até para que a gente possa se planejar, nós precisamos ter essa referência de tempo cronológico. Então, a jornada humana é um ciclo de tempo, é um ciclo de tempo cronológico. Dia da chegada, dia da partida. E tudo que nós fazemos entre esses dois extremos é estruturada em tempo cronológico. Sim. Então, a importância do tempo cronológico nessa existência e no nosso crescimento como seres humanos. Sim, com certeza. Com certeza. E, bom, então, o que nós podemos, com relação às fases da vida, né, considerando aí uma vida de 84 anos, como é que nós podemos, Cássio, dividir em ciclos a vida, de uma forma, vamos supor, didática, né? Você falou meio simbólica também, mas ela como eu digo, ela tem valor de informação a nível de importância, de significado, né? Cada fase, claro. Né? Primeiro que a gente vai entender, velho, o tempo cronológico, ele não transcorre em vão. O tempo não passa em vão. Ele guarda consigo significados, propósitos e experiências. Uma frase que eu gosto muito dentro desse contexto é a seguinte: a idade é o recipiente no qual acumulamos experiências e lições. A idade é o recipiente no qual acumulamos experiências e lições. Então, cada idade, cada ano que passa, de alguma forma, nos traz um aprendizado. Sim. Mas quando nós falamos em tempo cronológico, velho, outro princípio muito interessante, outro conceito muito interessante, é que o tempo, como duração, é algo experimentado pela mente. O tempo, como duração, é algo experimentado pela mente. O que significa isso? 1 minuto pode parecer 1 hora. 1 hora pode parecer 1 minuto. Depende do que você está vivenciando naquele instante. Então, tem hora que passa muito rápido. E, às vezes, passa muito devagar. Isso não alterou o tempo cronológico, mas foi a nossa percepção de tempo que foi alterada. Então, a nossa experiência do tempo, ela é subjetiva. Olha que interessante isso. Você tem o tempo cronológico, que não muda, que ele é linear, ok? Mas a nossa percepção de tempo, ela é subjetiva. É o que você está vivendo naquele momento. Sim. Então, se você... 1 minuto pode parecer 1 hora. 1 hora pode parecer 1 minuto. Depende exatamente do que você está vivenciando, o quanto você está envolvido com aquilo. Então, a segundo princípio, o segundo conceito, é entender que a nossa percepção de tempo é subjetivo. É uma função da mente. Perfeito. Eu fico lembrando aqui que quando você está alegre, né, você está num momento feliz, o tempo voa, né? O tempo de férias é um tempo que voa. Exato. Mas quando você está em sofrimento, numa madrugada fria, o tempo, os minutos não passam, né? Exatamente isso, Leque. Né? A analogia é perfeita. É isso que eu quis dizer que é uma percepção subjetiva. Ele é cronológico, ele é linear. Porém, a nossa percepção dele é subjetiva. É uma questão da mente. Okay? Perfeito. Prossigamos, então. Então, vamos lá, então, Beck. Vou pegar numa moldura básica, tá? Isso é quando eu falei que era uma metáfora, que era um símbolo. É uma estrutura básica, adotando
adotando uma perspectiva de vida, ok? Em torno de 84 anos. Tá. Ok? Então, a primeira coisa é entender que é uma forma didática para a gente poder se posicionar. Não tem nada congelado, não tem nada engessado, não é milimetricamente assim, ok? Mas é uma linha de pensamento que coincide muito com o nosso processo evolutivo. Uhum. Perfeito? Então, nós vamos pegar, nesse primeiro momento, 0, 84 anos. Tá. Primeira coisa que a gente vai olhar é essa perspectiva, né, de vida entre 0 e 84 anos. E vamos dividir em 2, ou em 2, ok? E vamos parar no 42. O 42 é exatamente a metade. Então, do 0 aos 42, dos 42 a 84. Para ficar, às vezes, um pouco mais fácil a gente imaginar, é como se nós estivéssemos subindo uma escada, até chegar no platô. O platô é 42 anos. Depois a gente começasse a descer a escada, até terminar no 84 anos. É um simbolismo. É uma forma didática para a gente entender o que está acontecendo se eu pegar esse tempo de 0 a 84, dividir por 2. Essa primeira fase, eu vou chamar de fase extrovertida, fase de crescimento, fase de desenvolvimento, sobre todos os aspectos. Uhum. Todos os aspectos. Você vai desenvolver do 0 aos 42. A segunda fase é a fase introvertida. A primeira fase eu vou chamar de fase extrovertida, ascendente, e a segunda fase eu vou chamar de introvertida, descendente. Nós temos um gráfico aqui, caso você quer que coloque agora ou você vai esperar para colocar? Não, por enquanto não, Beck. Por enquanto, né? Depois você coloca, vai ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Eu gostaria que as pessoas imaginassem uma escada subindo, chega no seu platô, no ápice, no cume, depois elas começassem a descer uma escada. Uhum. Então, a primeira fase é a fase extrovertida, ascendente. Depois, a segunda fase, 42 a 84, é a fase introvertida, descendente. Ok? Então, o ciclo ele pode ser dividido em 2. Depois, eu posso pegar esse ciclo, dividir em 4. Como assim? Eu vou pegar 0 a 42, eu vou dividir 0 a 21. 0, 21, 21, 42. 42, 63, 63, 84. Então, eu vou pegar a fase extrovertida, vou dividir em 2. Depois, eu vou pegar a fase introvertida, vou dividir em 2. E vou fazer uma analogia com as 4 estações do ano. Uhum. A primeira fase, 0 a 21, eu vou chamar de a primavera da mocidade. Então, 0 a 21. Também posso chamar essa fase na fase lua nova. Lua nova. Uma das fases da lua. Eu vou chamar de lua nova. 0, 21. A segunda fase, 21, 42, eu vou chamar o quê? Fase verão. Ok? O verão das forças físicas. Sim. O verão da vitalidade. Vai exatamente de 21 aos 42. Uhum. Essa é a fase extrovertida, que seria a lua crescente. A primeira, 0,21, é a lua nova, a segunda é a lua crescente. Então, eu fiz uma analogia com as 4 estações do ano e com as 4 fases da lua. Na fase introvertida, que vai ali dos 42 aos 63, eu vou chamar de outono, lua cheia. Então, a fase 42, 63 é a estação do ano chamada outono. E a fase 63, 84, eu vou chamar de inverno, ou lua minguante. Então, é só uma analogia para a gente ver como nós estamos conectados com a natureza. Nós somos a natureza. Esses são ciclos da natureza. Então, é como se nós acompanhássemos também as 4 estações do ano, as 4 fases da lua, nesse nosso crescimento espiritual. Então, no primeiro momento, eu vou dividir 0,84 em 2. Num segundo momento, estou dividindo 0,84 em 4. Duas fases na fase extrovertida e 2 fases na fase introvertida. Então, essa nossa linha de pensamento e raciocínio vai se basear em uma terceira divisão também.
O que seria a terceira divisão? Se a primeira é 0,42, 42, 84, e se a segunda é 0,21, 21, 42, 42, 63, 63, 84, qual seria essa terceira divisão? Eu vou dividir em 12. 84 dividido por 12, ok? Dá 7. Então, nós teremos aí 0,7, 7,14, 14, 21, 21, 28, 28, 35, 35, 42. É a fase extrovertida. Então, é como se fosse degraus de 7 em 7 anos. 0,7 é um degrau. Só que dentro do degrau 0,7 tem subdegraus. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Depois, no outro degrau, 7, 14, vou ter 7, 8, 9, 10, e aí sucessivamente. Cada degrau, cada ciclo setenário, ele é dividido em 7 subdegraus. Porque uma criança de 7, uma criança de 14, teoricamente, estão no mesmo degrau. Mas nós sabemos que não estão. Eles estão na fase 7, 14. Mas é muito diferente você ter 7 anos e você ter 14 anos. Assim são os outros ciclos também. Então, na terceira divisão, nós pretendemos fazer a reflexão e dividir em 12, de 7 em 7. Então, quando chegar nos 42, top, platô, eu começo a descer a escala. O que é? 42, 49, 49, 56, 56, 63, 63, 70, 70, 77 e 77, 84. Então, a gente vai perceber que os nossos ciclos são divididos de 7 em 7 anos. E esses ciclos também são divididos em 7. São subdegraus de cada degrau. Ok? Perfeito. Você quiser mostrar o desenho agora para as pessoas visualizarem? Vamos lá. Esse desenho engloba tudo o que você falou aí. Sim. Aí fica mais fácil para a gente explicar novamente. Então, para as pessoas que estão acompanhando, vamos lá. Primeiro, é a escada que sobe, vai até 42, depois é a escada que desce até 84. Começa do 0, vai até 84. Dividido em 42, 42, na crise da meia-idade, né, vamos dizer assim, 42 anos. Depois, dividido por 4, a primavera, o verão, o outono, o inverno. Depois vamos dividir também em 4, mas já se referindo às fases da Lua. Lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante. E depois os ciclos. 07, 714, e aí sucessivamente. Então, conhecendo que a nossa existência, né, nessa estrutura básica, são 84 anos, nós podemos estar dividindo isso e entender o que acontece conosco em qualquer fase, em qualquer degrau da existência. Ok? Vamos começar, então? Vamos lá. Então, vamos lá, então. Estou curioso. Está curioso? Então, vamos lá, então. Vamos começar do zero, tá? Então, esse PE aí que vocês estão vendo do lado significa plano espiritual. Ok? Então, antes da gente nascer, nós estávamos no plano espiritual. Ok? Então, PE significa plano espiritual. 0 a 7. O que acontece com o primeiro nível? Ou primeiro degrau? Quais são as características básicas do primeiro nível e do primeiro degrau? O que acontece? É ascendente, porque eu estou subindo, é o primeiro degrau, é o primeiro nível, chamado 0 a 7. Ele é físico. Ele é essencialmente físico, isso daí. Ele é extrovertido, ele está subindo. Então, 0 a 7, o que uma criança busca nesse período? Independência física. Há todo um processo de desenvolvimento corporal. A importância da alimentação. A importância dos cuidados médicos nessa fase. A importância da família. Aliás, né, vou chamar atenção para esse degrau, velho, que é o degrau mais importante da nossa existência. Tudo que acontecer nessa fase vai refletir em todos os outros níveis. Olha a importância dessa fase.
0, 7. E é lógico, ela tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, você vai perceber que esse degrau chamado 0, 7, ele é dividido em 7 subdegraus. Então, a criança de 0 a 1 tem uma necessidade, de 1 a 2 tem outra necessidade, de 2 a 3 tem outra necessidade, mas de 0 a 7, qual é a necessidade essencial? É físico. O que a criança está buscando é uma autonomia física, é uma independência, é a hora que ela vai aprender a se alimentar sozinho, a andar. Veja, ela vai começar a desenvolver uma série de situações que ela precisa ir se libertando de toda aquela fragilidade que ela tem quando ela nasce, por exemplo. Que ela é dependente 100% no momento que ela nasce. Mas, à medida que os anos vão passando, ela tem que se desenvolvendo fisicamente para que ela possa se tornar independente, para que ela possa fazer coisas sozinhas. Então, esse primeiro degrau, esse primeiro nível, ele é chamado de evolução física. Você vê lá a setinha apontando, chamado físico, 0,7 físico, que a necessidade desse degrau é simplesmente física, ou essencialmente física. Ok? E a importância dessa fase, que é a fase mais importante, porque ela vai refletir em todos os outros degraus. Ô, Cássio. Oi? Posso interromper um pouquinho? Claro, claro, sempre. Bom, eu não sei se você vai entrar nesse nível também. Nessa fase, a criança, como ela veio do PI aí, né, que você falou, do plano espiritual, ela ainda está muito ligada ao plano espiritual também, né? Sim, é a primeira ancoragem, né? De 0 a 7, que o processo reencarnatório termina nos 21 anos. Então, a primeira ancoragem desse espírito, vamos dizer assim, é do 0 aos 7 anos. Ele ainda está muito ligado ao plano espiritual, ele está mais lá do que cá. Perfeito. E a gente vê, às vezes, as pessoas, né, os pais até surpresos com as mudanças de comportamento dos filhos ao passar por esses ciclos, né? E muitos não sabem por quê, né? Sim. Ela sai de um momento de extrema fragilidade e vulnerabilidade para chegar aos 7 anos independente, na questão física. Com 7 anos, ela já se alimenta sozinha, ela já caminha, ela já corre, quer dizer, você percebe que ela já tem todo um processo orgânico que aconteceu, que vai deixando ainda mais independente. Mas, essencialmente, é uma evolução física nessa fase. A importância da alimentação, o desenvolvimento do corpo, a importância da família. Isso é muito característico nessa fase. Uhum. Ok? Muito bom. Vamos para o segundo nível. Uhum. Segundo degrau. Essa mesma criança, tá? Esse mesmo ser humano. É ascendente também, está subindo. Então, os primeiros 6 degraus, todos eles são ascendentes. Todos eles são extrovertidos. Ok? Até chegar aos 42. Uhum. Então, os seus 6 primeiros degraus são degraus ascendentes, cheios de significado. Mas o que acontece no segundo degrau? 7, 14. Ok? Aí o desenvolvimento já não é tão físico. O corpo continua crescendo, claro, não é essa a questão. Mas existe um outro fator predominante numa criança de 7 a 14 anos, que é o fator psicológico. A criança nessa fase, 7, 14 anos, é um processo de autoafirmação. É a formação do ego consciente. O que é a formação do ego consciente? É o desenvolvimento do eu. Então, a gente vai escutar muito nessa fase. Eu quero, eu sei, eu consigo. A criança precisa se autoafirmar. Então, ela não quer mais ser extremamente dependente dos pais. Então, nesse segundo degrau, nesse segundo ciclo, a criança desenvolve o que dentro dela? O ego consciente, necessário. Porque é um momento de autoafirmação. Então, ela vai falar, eu sei, eu consigo, eu quero. Quer dizer, a palavra eu aí, o que significa nessa fase? Eu estou começando um processo de estruturação, de autoafirmação. Eu já sei que eu existo. Uhum.
É importante? Extremamente importante. É uma fase normal? Normal, natural. Tem que ser assim. Mas não é aquela mesma criança de 0 a 7. Aí nós temos aí que um pré-adolescente de 7 a 14 anos, precisando se autoafirmar. É uma necessidade psicológica. Então, se o primeiro nível é uma necessidade física, o segundo nível, o segundo degrau, 7, 14, é uma necessidade fisiológica. Desculpa, psicológica. A primeira é fisiológica, o segundo é psicológico. Então, a criança de 7 a 14 anos, ou pré-adolescente, precisa dessa autoafirmação. É o que acontece nesse ciclo. O terceiro nível é ascendente, extrovertido, que é exatamente dos 14 aos 21 anos. Olha como é diferente de 0 a 7, 7 a 14. Agora nós vamos entrar no terceiro nível, ou no terceiro degrau. 14, 21 anos. O que vai acontecer aí? Faculdades mentais e emocionais. Sexualidade e relacionamento. Então, esse ciclo 14, 21 anos, ao quê? A sexualidade e o relacionamento. Relacionamento afetivo, relacionamento com amigos, relacionamento com grupos. Então, nessa fase, 14, 21 anos, ascendente, extrovertido também, é um processo de crescimento, é o despertar de relacionamentos íntimos, da própria sexualidade, um desejo intenso de ficar com grupos, com amigos. E aí acontece um detalhe, velho. Nessa fase aí, 14 e 21. Os pais começam a ser percebidos como seres falíveis. Sim. Como seres falíveis. É nessa fase, 14 e 21, que a gente começa a olhar para os nossos pais, a gente começa a identificar um monte de defeitos, vamos falar assim. Até aquele momento eles eram heróis. É exatamente isso. Exatamente isso. Os pais começam a ser percebidos como seres falíveis, seres que cometem falhas, erros, equívocos. Então, você vai perceber quando isso? Dos 14 aos 21 anos. Você começa a olhar para os seus pais, nossos pais, e perceber o quanto eles são falíveis. E, ao mesmo tempo que a gente cresce em nós essa necessidade de ter um amor idealizado, um amor romantizado, de sonhar muito com alguma coisa nesse sentido. É a fase dos 14 a 21 anos. Natural. Não tem nada de errado com isso. Mas percebam que é muito diferente da fase dos 7 aos 14. Há uma explosão emocional, hormonal, uma necessidade de se juntar em grupos, uma necessidade de ter um amor, de ter um laço afetivo. Há uma percepção dos pais como seres falíveis, natural isso. Isso acontece em que ciclo? No terceiro degrau, que vai dos 14 aos 21 anos. Então, a sexualidade e relacionamento é o predominante do terceiro degrau. E podemos dizer também que nesse ciclo ele já começa a se mostrar como espírito mesmo que ele veio, né? As suas tendências. Sim, sim. É isso? É a terceira ancoragem, Beck. A primeira é 0,7, a segunda ancoragem do espírito, 7,14, e a terceira ancoragem do espírito vai até os 21. Com 21 anos, não tem mais ancoragem. O espírito ele é 100% ele mesmo. Sim. E é nessa hora que aparecem as diferenças reais ou o que ele é realmente, né? Eu vejo famílias que ficam surpresas porque a criança tratada com todo carinho, com todo Sim. o tato, e chega na cidade e se rebela, né? A criança vira, às vezes, assim, incompreensível para eles, né? Eles não conseguem entender aquelas mudanças, né? Sim. Por isso a importância da primeira fase, velho. 0 a 7. Onde aquele espírito, né, vamos dizer assim, ele está vulnerável, ele está flexível, né? Então, o exemplo da família faz com que ele crie dentro dele algumas informações, alguns conceitos, até para confrontar com aquilo que ele vai trazer depois. Perfeito.
pessoal fala que às vezes a criança tem uma idade que ela é uma página em branco, né? Você pode Exato. guardar ali os sentimentos. Teoricamente sim, né? Nós Teoricamente. sabemos que aquele espírito não é uma página em branco, só que ele está trazendo as informações aos poucos. Sim. Ele vai terminar as informações com 21 anos. Né? Mais permeável a receber essa orientação. Sim. Por isso que tem que tomar muito cuidado com a primeira fase, 07. Para embutir neles exemplos, para embutir neles conceitos. Okay? Então, a terceira fase, velho, é a fase marcada pela sexualidade e relacionamento. A primeira é física, a segunda é psicológica, e a terceira fase, o terceiro nível, o terceiro degrau, é sexualidade e relacionamento. Essa é a característica desta fase. Okay? Quarta fase, o quarto nível. O que acontece no quarto nível, no quarto degrau? Ok? Ascendente também, que estamos subindo a escada, vamos dizer assim, né? É sociocultural. O que é sociocultural extrovertido? 21, 28 anos. Então, o espírito já é 100% ele com 21 anos, ok? O que acontece nessa fase? Ele começa algo chamado inserção social e cultural. Inserção social e cultural. Há um forte desejo de se libertar da pressão familiar nessa fase. 21, 28 anos. Há um forte desejo de ser independente, de emergir da família, de buscar o que nessa fase? O seu posicionamento profissional, cultural. Então, de 21 a 28 anos, esse ser humano, ele está buscando o quê? Primeiro é que ele quer emergir da família. Ele quer sair um pouco das asas. Ele quer, de alguma forma, começar um posicionamento social, cultural e profissional. Então, a fase dos 21. E também começar alguma coisa em relação a um parceiro ou uma parceira, a um relacionamento mais sério na questão afetiva. Começa a surgir a ideia da família, de formar uma família, de trazer alguém mais próximo, de começar a fazer algum projeto. Veja, mas é dos 21 aos 28. Que vai 21, 22, 23, 24. Então, cada ano que passa é um momento diferente. É uma experiência diferente. É uma lição diferente. Mas é nessa fase, 21, 28, que o espírito, no caso, ou o ser humano, ele começa a sair das asas da família, começa a olhar a sociedade, se posicionar dentro dessa sociedade, já entender que ele é um indivíduo e que ele precisa, de alguma forma, caminhar com as próprias pernas. Isso acontece em que fase? 21, 28. E no nosso gráfico, é o quarto degrau. É a relação sociocultural. Sociocultural. Ô, Cássio, lembrando que a família, seria interessante, né, toda a família ter uma noção desse gráfico para saber também que, às vezes, tem que soltar o filho, né? Tem que... Sim, claro. Virar, né? Claro, sem dúvida. Se eu sei o que acontece em cada degrau com os meus filhos, ou eu sei o que está acontecendo comigo, que eu estou estagiando num degrau, fica mais fácil entender, fica mais fácil compreender até tomar decisões. Sim. E por que será que até ontem eu pensava daquele jeito e hoje eu já não penso mais? O que aconteceu? Eu mudei de opinião? Ou será que eu mudei de ciclo ou de fase? Quais são as características da fase que eu estou vivendo? Em linhas gerais, claro, né? Nada engessado. Nada engessado. Mas, em gerais, o que acontece no ciclo que eu estou vivendo? Quais são as características principais do ciclo que eu estou vivendo? Fica mais fácil entender a mim mesmo, as minhas decisões e o que eu quero da vida. Ok? Vamos lá para o quinto degrau. Ou quinto nível. Que vai dos 28 aos 35 anos. Né? Ascendente, estamos subindo ainda. Extrovertido, estamos em pleno desenvolvimento, em pleno crescimento. Ok? Mas qual é a característica principal do quinto degrau, 28, 35?
a descoberta e expressão da própria identidade. Da própria identidade. Qual é a sua contribuição para a sociedade, para a comunidade, para o meio? Qual é a sua importância? Qual é a sua identidade? O que ele está fazendo? Como ele está fazendo? O que ele está proporcionando? Mas isso está relacionado com o posicionamento dele, que é o quê? É o quinto nível. A preocupação como indivíduo e como deixar um legado, de começar um projeto, de entender a sua importância, a sua individualidade. Então, qual é a característica do quinto degrau? A individualidade se fortalece, se concretiza dentro do ser. Aí ele já sabe mais ou menos o que ele quer. Ele já sabe como se posicionar, como contribuir. Então, 28 e 35 anos é aquela fase onde a individualidade ela já está patente. Já é um registro. Você sabe Oi, pode falar. Eu tomei uma decisão séria na minha vida com 33 anos. Eu tinha uma carreira promissora e eu tinha questões familiares para resolver. Eu abandonei a carreira e fui e mudei a minha vida. Fui trabalhar com outras coisas e começar uma vida diferente. Eu acho que está bem dentro desse Exato. O estudo desse ciclo, Vec, a gente vai olhar um pouquinho para trás de algumas decisões que nós tomamos. Nós tomamos exatamente naquele ciclo. E por que nós tomamos exatamente naquele ciclo? Porque era o momento mais propício para tomar aquela decisão. Não estava no ciclo anterior. Aquela decisão cabia naquele ciclo. Perfeito. Por que naquele ciclo? Porque aquele ciclo nos proporciona uma nova lição, um novo aprendizado, uma nova experiência. Então, se a gente começar a olhar para esse gráfico e entender que algumas decisões nós tomamos baseado num ciclo. Que ciclo eu estava vivendo? Qual era a característica daquele ciclo? Sim. Aí eu vou entender por que eu tomei aquela decisão naquela fase. Pois é. E isso aí faz a gente lembrar também que na época, o terceiro ciclo, 14 ou 21, que é aquele ciclo onde está se definindo, né? Tá buscando a experiência. Sim. Né? E muitas decisões são tomadas ali e hoje a gente olha e fala assim, poxa vida, se eu pensasse do jeito que eu penso hoje, eu não faria aquilo. Sim, sim, sim. Não é verdade? Hoje, né? É. Mas não adianta a gente pensar assim, porque naquele momento você era outra pessoa, né? Porque na fase extrovertida, ascendente, Beck, as decisões são concretas, as decisões são para fora de nós. Nós temos que tomar decisões concretas, ações vivas, vamos dizer assim, mas para fora de nós. Todas as decisões partem de nós para fora. Nós temos que tomar decisões concretas, de dentro para fora. Uhum. Porque é a fase extrovertida, é de desenvolvimento, de crescimento. Então, todas as nossas decisões estão partindo de acordo com uma necessidade de crescimento. Então, casar, divorciar, mudar de profissão, fazer isso, ter filhos. Quer dizer, são decisões para fora, porque é um processo de desenvolvimento, de crescimento, de extroversão. Ascendente. Uhum. Então, fica mais fácil a gente olhar por que eu tomei aquela decisão na fase 28 e 35, por exemplo. Porque é a fase que eu estava estruturando a minha individualidade. E eu precisava tomar decisões para isso. Uhum. Ok? Isso mesmo. Vamos para o sexto degrau. E último da fase extrovertida. Ok? É o último degrau, que começa aos 35 e termina aos 42. Okay? É interessante que o 35 é o ápice do quinto degrau. Uhum. É o máximo do quinto degrau, mas é o mínimo do sexto degrau. É interessante a gente pensar isso, porque quando a gente está nos 35, você fala, eu estou no ápice desse ciclo, mas eu estou no mínimo do outro. Você já está entrando no outro. Já está entrando no outro. E o 35, 42, é o ápice do desenvolvimento físico. É o ápice.
É o último ciclo do desenvolvimento físico, ok? Então, fisicamente falando, ok? Não tem nada a ver com o emocional, ou com o psicológico, ou intelectual. A questão é física, então é o ápice, onde você chegar no platô. E você vai subindo degrau por degrau, 35, 36, 37, 38, os subdegraus dentro de um mesmo degrau, até você chegar nos 42. O 42 é chamado o quê? Crise da meia-idade. É o psíquico espiritual. É quando a gente começa a refletir um pouco a mais, além da condição física, além da condição social, além da questão cultural. Você começar a olhar pelo menos, né, um processo lento, começa a olhar para algo que não é visível, para algo que está fora das percepções físicas. Então, nessa fase é psíquico-espiritual. O que significa isso? Você começa a pensar, refletir, analisar sobre você num contexto. Mas não só aquilo que os olhos veem, não só aquilo que os 5 sentidos percebem, mas algo que está além desse horizonte. Então, é psíquico-espiritual, 35, 42. Mas, ainda assim, é a fase extrovertida. É a fase de crescimento. Ainda você está olhando para fora. Ainda você está buscando algumas respostas fora de você. É a fase 35, 42, até chegar no ápice. É o platô, é a estabilização, é o ápice dos desenvolvimentos físicos. E o início de uma condição espiritual. O início, bem lento, bem gradativo. E aí você fecha essa primeira fase. Você já viveu a primavera, do 0 aos 21. Você já viveu o verão, porque os 42 anos praticamente é o final do verão. A lua nova já foi. A lua crescente já foi. Você chegou exatamente na metade. Considerando, claro, né? 84 anos. E aí é todo o processo extrovertido, ascendente, de crescimento, de desenvolvimento para fora, chega no seu ápice. Chega no cume. Chega no máximo. E aí nós vamos começar o quê? Descer a escada. Vamos começar o quê? Fazer o caminho inverso. Fazer o caminho inverso. Também cheia de significados, cheia de lições, cheia de aprendizados, mas se aquela fase era para fora, extrovertida, agora a fase é introvertida, para dentro. Se aquela fase era ascendente, agora a fase é descendente. É como se eu estivesse descendo. O mais interessante é que os degraus, eles ficam de frente um com o outro. Vocês perceberem, eles ficam de frente e eles têm, basicamente, as mesmas necessidades. Então, a fase introvertida tem as mesmas necessidades essenciais da fase extrovertida. Mas agora, vivenciada, sentida de um outro jeito. Porque, querendo ou não, você já tem 42 anos de experiência. Querendo ou não, você já passou por muita coisa. Querendo ou não, você já tomou muitas decisões. Querendo ou não, você já cometeu equívocos. Que deixaram marcas. Então, você vai descer os degraus, porém, cada degrau está de frente com o outro. Está pedindo exatamente a mesma coisa. Essencialmente a mesma coisa. Porém, vista de forma diferente. Então, se eu estava olhando para fora, agora eu começo a olhar para dentro. Ok? E aí entra no 7º degrau. Introvertido, descendente, descende. Ok? 42, 49 anos. O que acontece no degrau 42, 49 anos? Se no degrau 35, 42, eu estava buscando o individual, normal, natural que seja assim, o psíquico espiritual, e se esse degrau está praticamente de frente com o outro, eu estou buscando a mesma coisa. Então, é a fase introvertida dos 35, 42. Então, 42, 49, eu estou buscando essencialmente 35, 42. Os valores essenciais são os mesmos. Mas
é a fase do outono. Não é mais a fase do verão. É a fase do... E algumas pessoas começam a ter muita dificuldade em entender isso, e compreender isso, e não querem sair da fase anterior. Só que o corpo começa a dar alguns sinais. Não tem como. Ele já começa a dar alguns sinais, né, diferentes do que dava até então, porque você estava crescendo, agora você não está mais crescendo. E aí você começa a buscar o quê? A busca por valores pessoais. A busca por valores pessoais sem motivações extrovertidas. Lá você estava buscando motivações extrovertidas, 35, 42, para fora. Eu preciso de buscar motivações para fora. Agora eu estou buscando motivações para dentro, sem motivações extrovertidas. Aparências, carências. Você para de olhar um pouquinho para fora e começa a olhar um pouquinho para dentro, buscando essencialmente a mesma coisa. Algumas mudanças de paradigmas. Aí, uma outra coisa que a gente percebe nessa fase, 42, 49, é o envelhecimento da própria geração. Dos amigos. Mais ou menos todos têm a mesma idade e todos estão apresentando a mesma característica. Todos eles começaram um processo de envelhecimento. Uhum. A característica dessa fase, velho, é que a geração, por exemplo, dos nossos avós já foram. A geração dos nossos pais estão indo. Olha a característica dessa fase, quando nós estamos no 7º degrau. Normalmente, tá? Normalmente. A geração dos nossos avós já foram. Já foram para o mundo espiritual. Já morreram, né? Já faleceram. E a geração dos nossos pais estão indo. Estão indo também. Então, é normal nós assistirmos, né, a morte dos nossos entes queridos nessa fase. Porque começa esse processo nessa fase. Então, olha como esse ciclo ele é diferente do anterior. Mas você está buscando exatamente as mesmas coisas. E outra característica desse ciclo, 42, 49 anos, é o ego começa a dar sinais de cansaço. Aquela necessidade de viver para fora. Aquela necessidade de querer ficar sempre provando alguma coisa para alguém. Aquela necessidade de estar sempre se posicionando. Que era normal na primeira fase, era natural na primeira fase. Nessa fase, 42, 49 anos, o ego começa a dar sinais de cansaço. Então, a gente começa a evitar algumas brigas desnecessárias, algumas discussões sem proveito. A gente começa a deixar algumas coisas de lado, que a gente começa a perceber que não vale a pena discutir, brigar, se posicionar, como acontecia nos 35, 42, por exemplo. Que nós fazíamos questão de se posicionar. Hoje, você vai até se posicionar, mas você avalia aquela situação, se vale a pena ou não. Olha a diferença. Muita diferença. Olha a diferença. E eu estou praticamente olhando para as mesmas coisas. Eu preciso ver o meu individual. Eu ainda estou olhando para o meu individual, mas com outros olhos. Ali eu estava olhando com os olhos da extroversão. Agora eu estou olhando com os olhos da introversão. Busco a individualidade, mas um pouco diferente daquela individualidade que eu vivi dos 35 aos 42. Ela estava errada? Claro que não. É evidente que não. Mas essa já tem um pouco mais de maturidade. Que já passou, já vivenciou, já tem algumas experiências. Então, a fase 42, 49 é a fase onde começa o outono da vida. Onde a pessoa já começa a pensar, eu já não sou mais jovem. Eu já não tenho mais 25 anos. Eu já não... É natural pensar dessa forma, até porque não tem mesmo. Ok? Ela começa a buscar novos valores. Também cheio de significado, cheio de alegria, cheio de desenvolvimento, mas com outros olhos. É a fase introvertida da vida. Aí nós entramos no 8º degrau. O chamado de 8 nível, né? 8º nível, né? O 8 degrau. Descendente, estou descendo a escada, ok? Revisão da identidade. Ali nós estávamos estruturando a identidade.
Agora eu estou fazendo um processo de revisão da identidade. Sinto claramente o declínio da atividade, da vitalidade física. Você percebe que não dá para ser um atleta de ponta. Não dá mais. Ok? Então, você vai perceber que o seu corpo, de alguma forma, você pode ser um atleta? Claro que pode, evidente. Não tem nada de errado com isso. Mas não adianta você achar que você vai ser um atleta de ponta. Que você vai começar a fazer o seu tempo melhor do que você fazia quando você tinha 25, 30 anos. O corpo já não responde mais da mesma forma e do mesmo jeito. E aí começa um processo chamado regeneração, purificação, maturidade. Aí a gente começa a olhar para as nossas crises, para as nossas tragédias, para aquilo que aconteceu na primeira fase, mas com outro olhar. E tentando tirar daquelas tragédias, daquelas crises, sabedoria. Você olha para aquela situação complicada da sua vida, aquilo que te deixou uma mágoa, um ressentimento, algo mal explicado dentro de você, mas você começa a ter um outro olhar. E se você quer tirar daquilo, nessa fase do 8º degrau, sabedoria. Sabedoria não é conhecimento, é sabedoria, é aprendizado, é a fase da maturidade. É a fase exatamente do 8º nível, 49 e 56 anos. Há uma revisão da identidade, porém, com um olhar para as crises, para as tragédias, para as mágoas, começando um processo de ressignificação, de revisão, e entendendo que dali dá para tirar um aprendizado, dá para tirar um crescimento, dá para ser melhor como ser humano, dá para trabalhar um processo de perdão. Aquilo que muitas vezes ficou parado por décadas, é hora de você olhar aquilo de uma outra forma, de um outro jeito. É a fase 49, 56 anos, ou o 8º degrau. Aí vamos para o 9º degrau. E olha que interessante. O 8º degrau é individual, o 9º degrau, sociocultural. É igualzinho o degrau 21, 28. O degrau que a gente vai falar agora, que é o 5663, o 9º degrau, ele busca essencialmente a mesma coisa do 21, 28. Essencialmente. Um outro paradigma, num outro patamar. O que acontece nesse 9º degrau? Sensibilização às necessidades coletivas. Há um processo de sensibilização, de você começar a olhar a sua comunidade, o meio que você vive, de você deixar um legado, de você deixar uma contribuição, de você fazer um processo de reavaliação dos seus valores mais íntimos, que é o 8º degrau. Você começa a olhar o meio que você vive, que você está inserido, mas agora para deixar uma marca positiva, um processo de contribuição, algo que realmente acrescente, que agregue, que valorize, que te faça bem. Mas não é para mostrar para os outros, como acontecia lá no 21, 28. Agora, com você. O maior compromisso agora é com você. Então, toda a fase descendente, introvertida, é um compromisso do ser com ele mesmo. Na fase extrovertida, era um compromisso dele com o que estava fora. Agora, na fase introvertida, é um compromisso dele com ele mesmo, que é o compromisso mais importante que nós temos. Compromisso conosco mesmo. Então, o 9º degrau é a fase da maturidade. É deixar uma marca, uma contribuição. É um processo de colaboração espontânea. Colaboração espontânea. Não para provar nada para ninguém, mas para se sentir útil, para se sentir feliz, para se sentir fazendo parte de uma comunidade, de uma sociedade, de um meio onde você vai fazer algo que traga algum benefício. Não só para a comunidade, mas principalmente para você, mas na questão emocional, espiritual, psicológica. Essa é a fase do 9º degrau. O 10º degrau, interessante o 10º degrau, é a fase emocional. Estou buscando exatamente o que eu estava buscando nos 14 e 21. Essencialmente falando, é a crise da sexualidade. Lá também era a crise da sexualidade. Hormônios em fúria.
Agora, há um declínio da sexualidade nessa fase. Natural. Isso é hormonal, isso é biológico, isso é físico, isso é fisiológico. Então, nesse degrau, 10º degrau, começa a aparecer as marcas do envelhecimento, a ressignificação dos valores, o ingresso no inverno da vida. Olha que interessante. Quando nós falamos da primavera, da mocidade da primavera, o que acontece no inverno? O que acontece com as flores no inverno? Estou fazendo uma analogia, ok? No inverno, ela não adianta ela lutar contra o inverno, contra as temperaturas baixas, contra ventos muito fortes. O que as plantas fazem? O que as flores fazem? Há um processo de recolhimento e de acolhimento nas próprias forças, nos próximos valores. Então, a gente olha, parece que está morrendo. Não está morrendo. É o processo de acolhimento e recolhimento no amor próprio. Então, o 10º degrau é muito interessante, porque é uma crise da sexualidade, que é uma questão hormonal. Ao mesmo tempo, as marcas do envelhecimento se tornam mais patentes. E, nessa questão, a vontade de estar com alguém, afetivamente. Há um desejo de estar com alguém, de estar se relacionando com alguém, ou estar aumentando a intensidade do relacionamento com alguém. É o que estava acontecendo dos 7 aos 14. Desculpa, dos 14 aos 21. 14 a 21. Porém, sentido inverso agora. Num sentido inverso. Essencialmente a mesma coisa. Por isso que os 2 degraus estão de frente. Estão de frente porque eles estão falando a mesma coisa, mas vivenciadas de forma diferente. Ok? E o 11º degrau? O que acontece no 11º degrau? Que é o psicológico. Descendente. As pessoas que estão na fase de 70 a 77 anos. O self. O que é o self? É a essência. Começa a confrontar com o ego. Aquele ego que foi se estruturando aos poucos, nesse momento, o self, que é o valor essencial, começa a um processo de confronto. E nessa necessidade, há uma necessidade de intensa atenção e admiração. As pessoas nessa fase falam muito da sua infância, da sua adolescência, elas querem conversar, elas querem mostrar o quanto elas fizeram, o quanto elas foram úteis, o quanto elas produziram. Então, é normal nessa fase as pessoas precisarem dessa atenção, dessa autoafirmação. O que estava acontecendo dos 7 aos 14? É o que está acontecendo dos 70 aos 77. Lá era uma autoafirmação. Aqui também é uma autoafirmação. É quase que são as mesmas necessidades essenciais. As recordações da infância são muito patentes. A necessidade de falar de si mesmo. O self confronta o ego. Olha que interessante isso. Porque estamos vivendo a mesma lição de formas diferentes. Então, você começa a conversar com uma pessoa nessa fase, e se você tiver a oportunidade de conversar com uma pessoa de 7 a 14, de 70 a 77, parece que estão falando a mesma coisa. Estão falando a mesma coisa, mas em momentos diferentes, com visões diferentes, com necessidades diferentes, mas essencialmente buscando as mesmas coisas. E o último degrau, 77 a 84. O que acontece nessa fase? Uma limitação física e orgânica. Uma limitação física e orgânica. Uma fragilidade do corpo. A importância da alimentação. Parece que eu estou falando do 0 ao 7, é isso? Estou mesmo. Porque eu estou falando exatamente das mesmas necessidades. Há uma fragilidade física, orgânica, um declínio, né, da vitalidade, a ideia da morte e da imortalidade. Então, parece que está se avizinhando a morte, vamos pensar na imortalidade. Então, por quê? O final está chegando, de alguma forma. Estamos no inverno. Então, nessa fase, as pessoas precisam de quê? Elas querem se serem independentes fisicamente. A criança não quer ser independente fisicamente. Uma pessoa de 77, 84, ela quer ser independente fisicamente.
Ela quer continuar fazendo as suas coisas, quer continuar tendo as suas rotinas. Ela precisa prestar o máximo de atenção na alimentação. Ela precisa prestar o máximo de atenção nos cuidados, do dia a dia. Sim. Porque o corpo está fragilizado. E aí a ideia da morte começa a ficar uma constante, mas ao mesmo tempo da imortalidade também. Então, de 77 a 84 anos, nós percebemos que estou buscando a mesma coisa que estava buscando do 0 ao 7. Físico, necessidade física. E aí nós vamos fechando todo esse ciclo. Lógico, eu fiz um resumo de cada degrau, ok? Mas para mostrar para nós que, às vezes, as nossas decisões, as nossas mudanças, os nossos relacionamentos, têm a ver com os ciclos da vida. E esses ciclos são extremamente importantes quando nós entendemos as características de cada um. É lógico que não é nada engessado, é evidente isso. Foi só uma forma didática de mostrar todo o processo evolutivo, todas as fases que nós vivemos, quais são as características principais de cada fase e como nos posicionar quando estou dentro de um ciclo. Aí, aqui não existe ciclo melhor ou ciclo pior. Todos os ciclos são excelentes. Todos os ciclos trazem aprendizados. Todos os ciclos fazem com que a gente cresça em todos os sentidos. Mas tem que ser entendido e compreendido e assimilado. A fase introvertida, que é a segunda fase, em alguns aspectos, ela é até melhor do que a fase extrovertida. Por quê? Você tem maturidade, você tem sabedoria. Você vai já tomar algumas decisões baseadas em experiências anteriores. Então, se for bem vivida, bem compreendida, a segunda fase, ela acaba nos trazendo mais prazer, mais serenidade, mais equilíbrio do que a primeira fase. Mas as duas fases são excelentes, são cheias de significados, são cheias de aprendizados. Mas esse é o nosso ciclo. Esse é o ciclo da vida. Ok? Ô, Cássio, lembrando aqui que na última fase, o último ciclo que você colocou, 77 e 84, você falou, e já está olhando, então, o PE lá, né? Que é o plano espiritual. Plano espiritual. Né? Ok, esse PE ali do lado. Está próximo, né? Está próximo. Veio do plano espiritual, nasceu, né? Veio do plano espiritual e depois vai voltar para o plano espiritual. Né? Completando a sua jornada. Em ciclos centenários. Em ciclos centenários. Muito bom. Bom, olha, se a gente observar assim, como se colocou, na sequência, com o gráfico, uma coisa é certa, né? A gente percebe que a única certeza que nós temos realmente na vida é, como se diz, é a mudança, né? Sim. Não tem nada engessado. Você, cada 7 anos que passa, você tem novos desafios, novas situações orgânicas, novos interesses, né? Sim, perfeito. Né? Pode falar. Não, perfeito, velho. Então, é muito interessante isso. E a gente que já viveu bastante desses ciclos aí, Cássio, a gente olha assim e vê que o que se falou aqui foi realmente o que a gente viveu. Nós temos essa, né? A gente pode analisar o passado agora e comparar, né? Sim, com certeza. Então, é muito interessante mesmo. Eu acredito que esse vídeo vai ficar disponível, né? Quem quiser depois vai acessar lá. Nós vamos deixar não só na página do Facebook, aqui do Herculano, da União, como também no YouTube, né? Nós vamos disponibilizar no YouTube. Quem quiser depois analisar, né? Se quiserem abrir para pergunta agora, fica à vontade, viu, velho? Já tem uma pergunta aqui, Cássio, que foi a Patrícia Campos que fez, a gente segurou, viu, Patrícia? Para esse momento, mas não esquecemos, não. Ela colocou aqui, ó, na época, evidentemente na hora que você estava falando sobre isso, a criança que tem a mãe desencarnada no primeiro ciclo, né, de 0 a 7 anos, sofre perdas que não só a física, a presença dessa mãe, mas que podem implicar nos outros ciclos da vida? É uma pergunta. Sim. Quer dizer, ela, além de sofrer a falta da presença física da mãe, ela pode sofrer outras coisas que vão implicar em outros ciclos da vida?
vai depender muito de como essa criança foi cuidada, né? Então, elas existem, claro, fazem parte, inclusive. Mas como essa criança foi cuidada, foi amparada, né? Porque nós sabemos que Deus não desampara ninguém. Então, quando acontece uma situação dessa, né, a própria espiritualidade, de alguma forma, né, acaba ajudando para que aquela criança possa receber, pelo menos, o essencial que ela precisa. Então, em função de uma perda dessa magnitude, como que essa criança foi amparada? Como essa criança foi cuidada? Né? Como ela, que carinho, que respeito, né? Entendendo a dor dessa criança. Então, se naquela fase ela recebeu aquilo que ela precisava, mesmo tendo consciência ou não dessa perda, ela vai crescer de forma saudável. Né? Não tem por que a criança crescer traumatizada porque houve uma perda dessa magnitude. Então, vai depender muito da forma que os outros adultos, no caso, cuidaram, abraçaram e acolheram. Certo, eu digo que a gente não pode esquecer a misericórdia e a bondade de Deus, né? Claro, claro, nunca. Evidentemente que se esse espírito veio para essa encarnação, provavelmente já estava na programação dele passar De por alguma isso. forma. De Ele já alguma forma. veio com um embasamento, né? E Está bem certamente preparado de alguma forma, né? De alguma forma. veio com certeza. E ele vai receber, como você falou aí, toda a ajuda da bondade e do amor de Deus, né? Da Sim, forma que porque for a mãe possível. desencarnada pode estar amparando de uma outra forma também, né? Sim, sim, em todos os pontos, né? Eu Sim, estou sim. vendo aqui a passagem do Chico, né, que perdeu a mãe, depois ficou, Exato. os filhos foram separados, e ele Sim, caiu sim. lá com uma mãe, uma cuidadora lá, muito dura para ele, né? Sim. E ele chorava lá, via a mãe desencarnada, e a mãe falava: calma, filha, que nós vamos mandar uma outra para vocês aí, né? Uma Sim, outra mãe. sim, E sim. depois ele recebeu realmente uma mãe muito carinhosa, que o compreendia e, né? E ajudou ele na mediunidade que estava nascendo dele lá, né? Aparecendo. E a própria mãe desencarnada, em sonhos, às vezes, ampara, cuida, conversa, dá o carinho, isso aí a gente sabe que existe. Sim. Sim, a mãe continua intercedendo do outro lado, é isso mesmo. Ah, Não podemos esquecer disso. A Sheila falou, que nós estávamos falando aqui que nós já vivemos muitos ciclos, mas falou que você ainda é um menino. obrigado. Obrigado, obrigado. Todos somos. A Patrícia, deixa eu ver o que ela colocou aqui. Gratidão, foi exatamente assim. Percebi todo o amparo e amor necessário. É isso aí, Ok. Patrícia. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser colocar, vamos aproveitar aqui os minutos. Se não conseguir colocar agora, pode colocar no chat aqui, depois nós respondemos também, né? Mas, sem dúvida que foi uma boa explanação e que eu acho que agora, na próxima encarnação, eu vou ver se eu aproveito mais isso, viu, Cássio? Porque dessa eu passei meio sem perceber. Entendi, entendi. Mas é isso aí. Outra coisa interessante também que eu percebi, Cássio, há poucos dias até eu comentei, hoje eu tive a oportunidade de falar isso, né, na parte da reunião da manhã que nós tivemos, Sim, mas eles colocaram que a verdade de Deus, as leis naturais de Deus, elas são as mesmas sempre, né? Em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os mundos, vamos dizer. sim. E só que se a gente vê Moisés, a lei mosaica, a lei de Jesus, do cristianismo e a lei de Kardec, a gente vê que existem diferenças, né? Mas só na forma, né? Sim, sim, Porque, sim. porque no fundo é a mesma. É a mesma E eu lei. acho que isso poderia pensar nisso também. A reação de um jovem de 14 a 21, naquele momento, tem a ver com a característica dele, né? Sim, sim. Ele que está se adaptando ainda à vida, né? Tá tentando readquirir o corpo ali, né? Sim. É, Entender um pouquinho de cada ciclo, fica mais fácil entender as reações e as ações das pessoas. é, isso mesmo, muito bom. Deixa eu ver. A Cidinha, a Fátima está dizendo parabéns, excelente palestra, foram informações muito importantes. A Cidinha está colocando, Loura, parabéns, meninos, excelente palestra.
Obrigado pelos meninos, a gente se sente com o ego massageado, Sim. né? A Ana Tereza, a Fátima está dando boa noite, a Ana Tereza também amei a palestra e está nos parabenizando aí. Nós agradecemos também a presença de vocês e a participação, né? Como falei, mais alguma, se quiser depois deixar alguma pergunta, a gente responde depois, tá? O Claudir Mazola também está agradecendo. O Claudir, né? Claudir Mazola. E assim. Muito Deu bem. 1 hora de palestra. Oi? É 1 hora. De palestra. Um pouquinho mais. Ok, Cássio, nós vamos só fazer uma vibraçãozinha rapidinho. Conclamo a todos aí a reduzir um pouco o seu ruído, concentrar. Vamos então agradecer a Deus por mais esse momento, por mais essa refeição espiritual que temos a oportunidade de acompanhar, temos a oportunidade de nos beneficiar dela e pedir à espiritualidade, a Jesus, a Deus, que continue nos protegendo, nos alimentando espiritualmente, nos ajudando, Senhor, a entender a grandeza, a bondade, a perfeição da vida que nos destes, a entender os ciclos, a aceitá-los, a nos adaptar a eles e a tirar deles o melhor proveito para as nossas experiências. Desejamos que todos aqueles que puderem assistir essa palestra possam ter as reflexões positivas nisso e que realmente se sintam assim, que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é amoroso, que Deus nos ama e que coloca tudo na medida do possível, na hora certa, para que a gente absorva e saiba aproveitar da melhor forma possível. E quando não conseguimos aproveitar, ele ainda dá a oportunidade da reencarnação, né? Ele não nos pune, não nos condena, mas manda de volta a lide, a experiência na carne, para que refaçamos de novo. Essa é a sua bondade, essa é a sua justiça, esse é o seu amor. Então, pedindo a Deus, Jesus, que nos abençoe a todos mais uma vez, que a paz dele esteja em nós, em nossos corações, em nossos lares, apoiando, dando força, dando coragem para vencermos as fases que estamos passando. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Cássio, obrigado. Okay. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite.